Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, vamos falar agora de um problema chamado buva e de uma solução que são novos herbicidas que chegam no país. Por exemplo, o Atectra, que está naquela placa ali, que nada mais é do que o dicamba. Conosco está o professor Leandro Paiola Albrecht, da Federal aqui do Paraná, que está querendo dizer para a gente que para a gente tomar muito cuidado, contextualizar direitinho, usar o dicamba por causa da resistência da buva, professor? Perfeito, perfeito. O dicamba é mais uma ferramenta que a gente tem, aqui tem uma marca comercial, a Tectra, é mais uma ferramenta que nós temos para o controle, para o manejo da buva resistente. Nós temos um complexo de várias plantas daninhas, entre elas a buva, uma das principais plantas daninhas em muitas das nossas regiões no Brasil, a exemplo do oeste do estado do Paraná, nós estamos aqui em Cascavel, e aí que problema seria esse de fato? Nós podemos sintetizar basicamente na questão da seleção de biótipos resistentes. De tanto fazer as mesmas coisas do mesmo jeito, a gente... Pegou resistência. Isso. Você começou a matar os fracos e ficou o quê? Os fortes. Então nessa jogada toda nós temos o primeiro caso de resistência, né, da buva, da coniza, resistente ao glifosato. Na sequência nós podemos indicar a questão de resistência ao mecanismo ALS, exemplo, clorimuron. E mais recente, nós temos somado a esse processo todo a resistência ao paraquat. Tudo porque o produtor usou demasiadamente. Sim, a gente acaba muitas vezes assim, é uma coisa natural do ser humano, né? A gente sempre acaba cortando, criando os atalhos, criando rotinas, né? Isso é natural, isso não é um problema só do produtor rural, é nosso, a gente acaba criando aqueles hábitos, aquele costume e acaba fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e querendo resultados diferentes. Mas é por isso que a gente está falando para tomar cuidado em utilizar direito o dicamba, o Atectra, senão a gente vai perder também essa tecnologia. Sim, sim, e não é só ele, né? Na verdade a gente tem um conjunto de manejos, e dentro desses manejos os herbicidas, e tudo tem que ser bem posicionado. O dicamba muitas vezes ressalta aos olhos para aquelas questões polêmicas que aconteceram nos Estados Unidos em função de derivas, né? Sim. Mas assim, a gente tem que tomar os devidos cuidados. Volume de cauda, ponta, né? A tecnologia de aplicação é essencial para que você posicione bem um produto. E é claro, um produto como esse, dá para perceber que é bem técnico, você tem que colocar ele também 30 dias antes da semeadura da soja. Isso enquanto não vir a soja Xtend, né? Porque quando surgir a soja Xtend, que é tolerante ao dicamba, eu vou poder fazer com tranquilidade não só o dicamba antes dessa soja, assim como em pós-emergência essa soja, ou seja, em cima da soja. Percebe a ferramenta? Acho que essa é uma jogada muito boa para que os produtores entendam o quanto a gente tem de possibilidades de tecnologias para eliminar problemas ou diminuir problemas como a buva. Então, no caso da buva, professor Leandro, o produtor encontrou essa resistência, não consegue tirar a bicha do seu solo, e aí tem que tomar cuidado e usar direito para não continuar com a resistência também em cima do dicamba. Perfeito, porque se você começa... o produto é bom, tem uma performance fantástica, supera o 2,4-D, ok, mas se você começar a usar sempre ele, né, vai criar uma situação como criou para o glifosato. O glifosato é bom, ok. Produto não seletivo, mata tudo, matava inclusive a buva. De tanto usar ele, matou o quê? Matou os fracos, ficou os fortes. Os fortes se procriaram. Qual que é a questão da buva? Uma planta de buva, durante um ciclo ano, ela pode produzir até 350 mil sementes, que vão tranquilamente a 200 metros de distância com vento leve. Ou seja, a disseminação desse problema é muito sério, muito grande, muito rápida. A exemplo do que está acontecendo com o seu primeiro glifosato, ALS e agora paraquat. A gente vê aumentando esse problema. Então, os erros que nós vivenciamos no passado, a gente não pode repetir. Sim. Mas ao mesmo tempo, ao usar o dicamba, ele tem que tomar um cuidado também com o vizinho. Perfeito, perfeito. Se você pensa num cenário que você está fazendo a dessecação com ele e o vizinho já tem soja, os cuidados se redobram, né? Se o vizinho tem HF, os cuidados se redobram. A mesma lógica a gente se aplica ao que? Ao 2,4-D. Mas como é que você vai esperar que o produtor faça direitinho as suas recomendações, professor Leandro? Acreditando na performance e na alternativa do produto, ele como ferramenta. Se você tem uma boa ferramenta, eu não vou usar bem? Se o médico tem um bom antibiótico, um bom remédio, por que não usar ele e usar ele bem? Então assim, o controle vai ser do próprio produtor. Sim, os técnicos vão ter que estar acompanhando, obviamente, né? As empresas detentoras, seja do Xtend ou do produto dicamba nas suas marcas comerciais, vão ter que estar acompanhando, exemplo da BASF, entendeu? É um processo que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui, vai ter que se intensificar. A extensão rural e a academia, da qual eu faço parte, vai ter que acompanhar esse processo também. Nós não podemos deixar de utilizar essa ferramenta por medo, por receio, entendeu? É uma ferramenta válida. E funciona.
Funciona, funciona. A performance é fantástica. Ele tem uma ação um pouco mais lenta comparativamente ao 2,4-D, né? Mas não tem um efeito que a gente vem notando muito a cada ano mais, que é o efeito de rápida necrose pelo uso do 2,4-D. Então, assim, o 2,4-D ele já não é aquela ferramenta que era no passado também, né? Então, nós temos que, com certeza, fazer opções. Para quem não conhece o dicamba, o que muda em forma de uso, o bico, quais são as alterações que ele vai ter que se adaptar? Nós temos que ter um volume mínimo de 130, o ideal seria 150 litros por hectare, né? Temos que usar uma ponta específica que gera um tamanho de gota média para grande. Nós temos que controlar a questão de aplicação, evitar vento. A gente está aqui, Cascavel está ventando um pouquinho, daqui a pouco quem sabe a gente toma chuva aqui, né? Tem que evitar fazer em aplicação com vento. Por quê? Porque ele é um produto que tem uma pressão de vapor que favorece a deriva dele. Aplicação durante o dia, com sol, sem sol, como é que é isso? Sim, o ideal é você ter a fisiologia da planta ativa. Então você tem que ter sol, tem que ter solo úmido, tem que ter temperatura mínima. O ideal é você fazer não só o dicamba, mas outros herbicidas com temperatura superior a 15 graus centígrados. Para que, como ele é um produto bem fisiológico, é um produto hormonal, você tem que ter a planta funcionando bem para que ele funcione bem também. Professor Leandro, Pode bacana, falar. legal, mas na prática, né? Sim. Eu tô ali com o sol comendo, eu tô com a minha janela apertada, eu preciso dessecar. Sim. Quais são os prazos que eu tenho que respeitar? Essa é uma ótima pergunta, porque todos os auxínicos eles têm um período que a gente entende de período residual. O próprio 2,4-D, que é o produto mais conhecido pelos produtores, mais utilizado, né, entre esses herbicidas auxínicos que nós chamamos, ele tem que ter um prazo também, 7, 10 dias. Tricopir, isso, antes você aplica ele e depois espera 7 dias para ter uma segurança para depois entrar com a soja. O Tricopir, que é um outro auxínico, sendo bem utilizado nessa última safra, é a mesma lógica. Tem que esperar um período, 20, 15 dias. Agora, o dicamba tem que esperar 30 dias. Ele entra nas primeiras aplicações num processo sequencial, uma mais uma. Tá. E ele, então, nesse caso, ele pode ser indicado também para você acelerar a colheita? Dessecação? Não, dessecação nós não podemos posicionar, ele não tem registro. A gente não sabe a questão de nível de resíduo. Hoje o que nós temos para dessecação, para a colheita da soja, é o paraquat ainda, né, que é o mais utilizado, mas a questão é que ele pode sair do mercado em breve, em função do que aconteceu até no passado em decisões da Anvisa, e sair no paraquat vai sobrar o quê? O glufosinato de amônia, exemplar comercial finale, e você tem opções que são mais escassas, entende? Como o diquat, que é do grupo do paraquat também, então vai diminuindo um pouco as opções. Aproveitar a tua pergunta de dessecação e falar o que dá para ver muito aqui na nossa região oeste. A buva vem apresentando resistência ao paraquat. Muitos produtores vêm dessecando a soja com paraquat, que é o comum, né? Exemplar comercial gramoxone, e a buva vem sobrando verde no meio, ou seja, não está morrendo mais direito em muitas das nossas regiões. E aí aproveitar mais um pouco para fechar esse raciocínio. A gente tem que controlar essa planta daninha. O produtor entender bem os números de quanto isso pode ser complexo, uma planta de buva por metro quadrado leva a perdas de 12% a 14% no mínimo. Trocando em miúdos, né, para que fique mais fácil de entender, uma buva por metro quadrado leva a perdas que podem ser equivalente a uma Hilux, a uma caminhoneta Hilux a cada 300 hectares, ou 120 alqueires aproximadamente. É crítico ou não é? Vale a pena tentar novas alternativas ou não? Sim. Não, vale a pena ser profissional e usar direito as Perfeito. suas recomendações. Com certeza. O manejo integrado de plantas daninhas como um todo, e inserido nele o manejo de herbicidas, é essencial. Para fazer o quê? A coisa bem feita, a coisa certa, na hora certa e do jeito certo. Não dá bobeira. Muito bem. Esse foi o professor Leandro Albrecht, um especialista aí em herbicidas, que nos deixou duas mensagens. Como produtor, você tem que tomar informações e essencialmente ser profissional para você ter as melhores ferramentas. Seja o produtor rural mais bem informado, continue conosco aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.